Meu Pai, nós já estamos aqui na tua casa. Cada um de nós tem um pedido, tem uma necessidade a apresentar a Ti. Mas, primordialmente, nós temos o que oferecer a Ti, que somos nós mesmos. Por isso, nesta direção, é que pedimos ao Teu Espírito Santo, que não seja o homem que fala, mas seja a Tua palavra, nos instruindo, nos ensinando, que devemos fazer no nosso dia a dia, devemos fazer nas circunstâncias difíceis da nossa vida. E por isso estamos aqui, para buscar a Tua presença, Senhor, e nos alegrarmos em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Privilégio, mais uma vez, estamos aqui. Salmo 121, salmo das primeiras barulhos, segundo dirigir. Nós sempre vamos, às vezes, chegamos a uma casa, de um amigo, de algum familiar, sempre encontramos uma Bíblia aberta, e normalmente está aberta no salmo do sempre está aberto. E muitos cristãos têm esse hábito de deixar a Bíblia aberta no salmo, e dizer que o nosso salmo foi escrito por indivíduos, pessoas como nós, os salmos, livro de salmo, coletânea de cânticos, na verdade, experiências pessoais. Então, quando nós lemos o salmo, nós sempre vemos a forma de expressar, é poética, mas nós vemos a forma de expressar e fala da intimidade daquele que escreveu. Muitos salmos da Bíblia, Moisés, vários escritores, demorou muitos anos até que isso fosse feitas coletânea de cânticos. Mas o principal dos salmos que fala de experiência individual. E nós aqui temos como comido, como agradado, para nós ouvimos os irmãos, ser dado a oportunidade a falar o seu testemunho, a dizer aquilo que Deus fez. E todos nós aqui teríamos, igual mesmo disso, nós quando nos reunimos, nós temos salmos, nós temos hinos, e devemos falar. Então, quando alguém chega aqui à frente e fala a sua experiência com Deus, está falando no salmo, está falando da sua vida. E quantos de nós, a maioria, todos nós, já tivemos essa experiência com Deus? Passaríamos aqui, se eu fosse relatar, passaria aqui muito tempo relatando aquilo que eu já tive, as experiências com Deus, as minhas experiências com Deus, cada um individualmente. Então, quando nós olhamos para o salmo, nós devemos deixar de olhar o salmo como um livro qualquer, como aquilo que nós temos naturalmente, uma história, um livro histórico. Não, os livros dos salmos falam da experiência individual, aquilo que a pessoa passava no seu íntimo. Por isso que ele fala, sonda-me, Senhor, foi semana passada, fala, sonda-me, Senhor, está falando de si mesmo, está falando da primeira pessoa. Depois ele fala, olha, Senhor, não me tira a sua presença, está falando. Muitos salmos são de tristeza, da angústia que passaram. Muitos salmistas escreveram o salmo da angústia, no momento de angústia. Fala assim, a tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Está falando de si mesmo. E quantas vezes nós passamos por aquelas mesmas experiências? Quantas vezes nós passamos aquela noite longa? Nós acordamos às 3 horas da manhã e não sabemos o que fazer, um problema para ser resolvido, que não temos solução dele. E ali nós angustiamos, nós choramos, e ninguém nos ouve. Casados, o esposo do lado nem percebe o que está acontecendo, e só você e Deus aqui na sua intimidade. Esse é o salmo, essa é a forma de vida que os escritores do salmo, ele nos trouxe como experiência pessoal. E por isso nós encontramos às vezes no salmo com palavras profundas, tremendamente profundas, porque fala do ser humano, aquilo que de fato ele é. E preste atenção nisso, comece a meditar no salmo, nos livros que compõem os salmos, de forma você observando que ali por trás daquele texto tem uma pessoa que estava passando por aquela situação, e de repente você se vê igualmente naquela situação. É isso que o Salmo 121 nos traz, do Salmo da margem, do Salmo 120, ele é uma introdução, praticamente foi produzido 121, na continuidade de 120. E o que ele diz aqui, o salmista diz? Vamos ver. Leva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dormirá a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia em dia não te mostrará o sol, e nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós sabemos que o templo de Israel foi construído por cidade, Apolina. Israel estava cercado de montes, Jerusalém estava no princípio da Judéia, então uma região de muitos montes, montanhosa e terra escorregadia. Então aqui o escritor ele estava vendo aquela situação. Então quando ele diz: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E responde: o meu socorro vem do Senhor. Que ele reconhece que o socorro dele não estava na fortaleza, não estava na sua segurança, mas ele o socorro que ele tinha vinha do exterior, de um ser exterior que ele conhecia muito bem. Então ele estava cercado por montes, mas ele diz, se refere que o monte era sua proteção, não o monte que era proteção, mas ele diz: o meu socorro, ele vem diante, vem do Senhor, que fez o quê? Quem não tem um Deus como este, que fez o céu e a terra? Ele diz: eu confio em quem? No meu Deus. Quem que é meu Deus? Aquele que fez o céu e a terra. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, problemas e aquelas coisas insolúveis que nós não vemos saída, onde está o nosso socorro? Só está dando-nos o caminho. Está naquele que tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio sobre todas as coisas, sobre toda a situação. Ontem eu estive uma reunião de quase 3 horas de reunião para tomar uma decisão, e eu vim já há alguns dias orando: Senhor, me dá a direção, porque eu preciso tomar uma decisão, mas eu não sei o que está lá na frente, porque somente Deus sabe o que está na frente, pela sua presciência. Então não sei, então não vejo. Para mim, a decisão que eu gostaria de tomar é a melhor. É uma mudança muito grande nas coisas. Há uma valorização das coisas de forma tremenda, 3, 4 vezes mais. Mas se eu tomar essa decisão sem a direção de Deus, eu não sei o amanhã. Então eu estou esperando. E isso tem me angustiado, porque a espera nos angustia. E nós não gostamos de esperar. Nós começamos, às vezes, com uma campanha de 10 dias, vamos falar 10 dias, e começamos naquela empolgação tremenda, fazemos um compromisso com Deus, naquela campanha de orar para aquela situação, por nós mesmos ou por terceiro, e começamos 10 dias, mas durante a semana vai transcorrendo, ao quinto dia, e nós vamos esmorecendo, porque nós não gostamos de esperar. Nós temos pressa, então eu estou angustiado. E ali isso tem feito o quê? Me dado na minha vida ansiedade. Trouxe na minha vida uma ansiedade. E às vezes eu pego acordando 2, 3 horas da manhã e não consigo dormir. Não resolvo nada. Não tenho nada. O que adianta eu não ficar ansioso? Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições, sejam os vossos querer conhecidos de Deus. Então, quando o salmista expõe aqui, o meu socorro, ele está expondo a sua vida, a sua intimidade, e o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, com as experiências que eu adquiri na minha vida, eu já sei que eu não posso tomar essa decisão se não for do Senhor, porque aparentemente para mim é a melhor decisão, é uma decisão maravilhosa, só que eu não sei o que está depois dessa decisão. Então eu faço o quê? Aprender pelas minhas experiências a depender de Deus. Então você aprende isso pelas suas experiências. A cada dia você tem uma experiência nova com Deus, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Quantas vezes você tem a resposta
resposta na ponta da língua, mas você refreia a resposta, segura e repõe, porque tem pessoas que têm um bate-pronto, responde imediatamente, não pensa, é personalidade. Eu já penso muito para responder, então fico remoendo aquele assunto por muito tempo, fico remoendo, e isso vai trazer uma angústia, uma tristeza tremenda. Mas quando eu levo isso e coloco nas experiências que eu tive com Deus, eu encontro a resposta. Eu encontro a resposta imediata. Então, tudo que Deus permite que eu passe, e que vocês, que os irmãos passem também, tem a oportunidade de nos ensinar algo. Tem que nos ensinar. Então, a dificuldade que passamos, ela nos leva, a primeira coisa, a reconhecer que Deus é o Senhor do céu e da terra. Não tem outra religião que te oferece esse Deus. Não tem. Elias mesmo chegou, sabia, desfez com os profetas de Baal, ficou sentado e disse a eles: olha, ei, vai lá, de repente o seu Deus está dormindo. De repente ele está dormindo. E aqui o salmista diz: ele não dorme. Ele não dorme. Não dormitará a guarda de Israel. Por quê? 24 horas. Agora eu não sei quem é mais dependente, se sou eu dentro com ele de mim, porque ele fica 24 horas atento à minha oração. Não tem horário, não tem momento. Nós temos horário de madrugada, oração de madrugada, mas não precisa ser na madrugada, pode ser na meia-noite, pode ser meio-dia, pode ser 2 horas da tarde, qualquer horário que você for até Deus, Ele está bem pronto para te ouvir e te responder. Esta é uma questão que somente nós podemos, isso é um privilégio em Deus. E aí Ele diz: não deixará que os seus pés vacilem. Muitos erros nós cometemos, sabe por quê? Porque nós vacilamos nas nossas decisões. Muitos erros cometemos porque nosso passo está vacilante. Salmo 73 de Asaf, ele diz: olha, ele deixou de observar a Deus, deixou de olhar para Deus e começou a observar o homem, as pessoas, o ímpio, e o ímpio na sua vontade estava prosperando, estava crescendo, e ele sofrendo. Quantas vezes nós vemos isso dentro da nossa família? Todo mundo olha, depois que se você começou a servir esse Deus, as coisas para você piorou, está muito mais difícil agora, é só ver você reclamar, só ver você, agora você tinha emprego, está desempregado, antes você tinha tal coisa, agora você não tem mais. As pessoas começam então a ver, e você começa a observar a vida delas, elas estão prosperando, elas começam, você olha, nossa, meu irmão, meu vizinho, meu tio, ele não tinha nada, hoje já está tão, olha, ele tem um carro novo, ele tem uma casa nova, e eu aqui lutando ainda. Asaf estava nesse caminho. E ele diz, naquela observação que ele estava fazendo no ímpio, sabe o que aconteceu com ele? Os seus pés, os meus pés vacilaram. E quando eu percebi, ele estava olhando para o lado errado. Aí ele diz, quando ele chega na casa de Deus, sabe, quando eu entro na casa de Deus, eu vejo algo diferente. Eu sinto algo diferente, porque aonde o meu caminho me leva para algo que é eterno. O caminho desse é temporal. E ele reconhece que está sob o domínio de Deus, e era melhor estar sob o domínio de Deus do que nas circunstâncias. E nós às vezes ficamos, nossos pés vacilam às vezes, mas tudo isso nós tem consequências. Toda falta de decisão, nós não devemos tomar a decisão, nós não tomamos, nós vacilamos no caminho de Deus, porque pecar é falhar, é vacilar. Porque aquele que vive na convicção de Deus, na palavra de Deus, ele não vacila, porque mesmo que ele falhe, mesmo que ele peque, ele corre logo, porque ele tem o quê? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos esse privilégio, além de ter a Deus, dono do céu e da terra, nós temos também o Espírito Santo, que nos foi otorgado, nos foi dado por Cristo Jesus. Eu vou para o Pai, e com o Espírito Santo, então eu posso fazer obras maiores que Cristo fez. Então, o que diz o Hebreus escreveu? E nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Nós temos aquele que intercede por nós, além de Deus, a Deus Pai eterno. Nós também temos hoje Jesus Cristo, nosso advogado. E que sabe o que ele fez? Na sua morte, ele adquiriu o direito de interferir na nossa vida. Ele pode interferir na sua vida, na minha vida, no momento oportuno. Então, quando eu clamo a Ele, eu levo meus olhos a Ele e clamo, não deu direito,
meu direito, pecado, o salário do pecado é a morte, salário do pecado. Então o pecado me faz separado de Deus eternamente. Mas só que agora João diz, agora eu tenho um advogado que está na presença de Deus e intercede por mim. Então, às vezes eu não tenho condições, eu não tenho forças, não tenho mais forças para lutar, porque a minha vacilar, eu vacilei, eu errei, eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz, e agora vem aquele turbilhão de emoções, porque a alma é o centro das nossas emoções. Nós sentimos aquela alma, porque o corpo, quando ele conspira com a alma, ele faz guerra contra o Espírito e recebemos de Deus. É uma guerra. E quando nós somos aqui chamados de um dicotômico, corpo e alma se juntam, nós tornamos alma, daquele homem que só faz pelas emoções, faz tudo pelas emoções. Então essa batalha sempre está em nós. Mas as nossas emoções, quando nós dominamos as nossas emoções e nós permitimos que Deus trabalhe nas nossas emoções, porque nós temos hoje uma geração de cristãos, de pessoas que estão na igreja, pessoas problemáticas emocionalmente, e vêm de experiências amargas, difíceis, e que no seu íntimo sofrem porque não conseguiram ainda ser transformados naquela área da sua vida. Então, problema emocional, mas a salmista diz que é Deus que guarda a nossa alma, Ele que guarda as nossas emoções. Então, se Ele guarda as minhas emoções, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me abrir para Ele. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não podemos falar nem para o pastor, que é um homem de Deus, colocado por Deus para cuidar de nós, mas tem coisas que nós não sentimos a vontade de falar com Ele, nem para o pastor. E sabemos que a nossa confissão a Ele, a nossa conversa com Ele vai nos ajudar em oração, e será sigilosa, ninguém vai saber. Mas nós não temos coisas que nós não temos coragem de falar nem para Ele, que é um amigo que está presente no momento difícil, momentos melhores também, mas não confiamos nisso. Mas nós podemos então, se nós não temos essa confiança, nós podemos então até aquele que guarda a nossa emoção, é Deus. Ele guarda a emoção, Ele sabe o que passa no seu íntimo. Então, quando você começa a expressar a sua vida para Ele, Ele começa a trabalhar naquilo que é mais escuro da sua vida, e começa a ver firmeza no seu passo. Aquele nós podemos observar, às vezes chega aqui uma pessoa nova no meio de nós, e chegamos, observamos ela, nós vemos o comportamento, o jeito, o trejeito, e nós percebemos que uma pessoa nova ainda que ainda não tem experiência, mas passando o tempo, semana, um mês, 2 meses, nós olhamos, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, o silêncio dela já está diferente, o que está acontecendo com ela? Deus está trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando, e a mão de Deus está aqui no centro das nossas emoções, porque o que Deus quer fazer? Firmeza no nosso passo. Não comecei uma carreira para ficar no meio do caminho. Paulo diz, olha, todos nós começamos a carreira, propósito, e corremos, mas durante essa corrida, muitas pessoas ficam para trás. Desistem. Por quê? Não entenderam a palavra de Deus, não prestaram atenção, porque a transformação vem pelo ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Quando eu escuto, entra aqui e sai aqui, mas quando eu ouço, e a promessa de Deus está inclusive no Apocalipse, é para aquele que ouve a promessa desse livro, aquele que ouve a minha palavra, aquele que quando eu ouço a palavra, ela permanece na minha mente, e o Espírito Santo, ele começa a trabalhar nesta palavra, e ele vai empregar esse aprendizado em algum momento da nossa vida, e nós vamos ter benefícios por ter ouvido a palavra, e a transformação vem. Então nós vamos caminhando nesse crescente, então a pessoa que Deus vai transformando, mudando, mas muitos ficam pelo caminho, muitos desistem pelo caminho. Pessoas promissoras no trabalho de Deus, na igreja, pessoas que tinham o dom de ganhar almas, pessoas que tinham o dom de cantar, pessoas que tinham outros dons, e de repente você olha, cadê o irmão fulano de tal, cadê o irmão fulano de tal? Não vem mais. Alguém vai visitar, ele diz, não, isso não é para mim, isso é para outro momento. Muitos ficaram pelo caminho, ficam pelo caminho, ficarão pelo caminho, mas Paulo diz, mas
começamos uma carreira e nós devemos terminar. Nós temos que correr porque nós corremos para um alvo. E aí o salmista no finalzinho diz: aquele que guarda, nos guarda até a eternidade. Então, a oportunidade de Deus para a nossa vida não é apenas para esse momento maravilhoso. Deus me dá a direção, eu tomo a decisão, vou tomar a melhor decisão, vou colher os frutos da minha decisão em Deus, esperar em Deus. Maravilhoso, terei testemunhos maravilhosos para contar aos irmãos, mas o objetivo de Deus, o maior de Deus, é guardarmos até a eternidade. Então tudo que você constrói, tudo que você vive, passa por aqui, é apenas uma passagem. Não fica pegado a isso não, porque vai tudo embora. Muitas pessoas perdem a fé, perdem tudo, porque não querem abrir mão daquilo que é passageiro. Quando nós não tivermos hábitos, abrir mão do que é passageiro, do que é temporal, nós não somos prontos para receber o melhor de Deus. Essa é a questão. Por isso que Deus diz, o pastor sempre diz, Deus está pronto para te dar a bênção, mas não te dar a bênção, não te deu a bênção aí, porque você ainda não está pronto para receber. E sabe quando você estará pronto? Quando você não estiver mais apegado àquilo que você quer. Quando você estiver disposto a abrir mão. Deus fez com que Abraão pegou Abraão, foi tão filho. Passaram-se 40 anos, nada desse filho. Abraão já com mais de 100 anos teve um filho. E Deus disse para o filho na faixa de 14 anos, mais ou menos, Isaac. Deus disse: Abraão, eu quero teu filho. Que prova louca é essa? Deus prometeu a Abraão algo, e a descendência, e o filho, recebeu o filho de Deus, mas Abraão, eu quero teu filho. Loucura, que Deus louco é este? Mas Deus estava querendo o filho realmente de Abraão? Era o filho da promessa? Não, Deus queria somente saber uma coisa: se Abraão estava disposto a confiar nele. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo de uma vida na intimidade com Deus, é aquela disposição em abrir mão. Muitas coisas nós não conseguimos abrir mão de imediato. Não se preocupe. Tem muitas coisas que você fica preocupado e você não consegue abrir mão. Mas Deus vai trabalhando em cada sentido da sua alma, da sua emoção, cada sentido. E Ele vai abrindo, descortinando aquilo que é escuro, e vai trabalhando. E daqui a pouco você, sem perceber, você já está diferente. Daqui a pouco aquela pessoa iracunda, aquela pessoa de palavra pesada já não é mais. Daquela pessoa inconstante, trôpegos, não é mais. Tem firmeza. Aquela pessoa às vezes tinha problema no trabalho, nos relacionamentos, daqui a pouco não tem mais problema no relacionamento. Então Deus vai tirando os problemas emocionais e vai substituindo pela paz. A paz é a ocupação, liberdade, quando tira aquilo que impede, que é a guerra, que é a batalha, que é a luta do corpo, da alma, do espírito. Quando você tira isso, instala-se a paz, instalando a paz, você tem certeza de uma coisa, e você pode confiar em Deus plenamente. Quando você tem a paz, é sinal de que você está seguro em Deus e se sente seguro. Não basta apenas estar seguro, é necessário se sentir seguro, porque aquele onde virá o socorro, tem os homens que dizem: o socorro e não vem do Senhor. Então eu estou seguro em Deus. Eu não preciso me preocupar com a circunstância, eu não preciso me preocupar com a tempestade, porque a tempestade ela vai passar. Eu não preciso me preocupar que eu estou desempregado hoje, eu não preciso me preocupar porque Deus não vai deixar faltar. Nós estamos, meu pai na época militar, o Estado praticamente, quando a pessoa entrava no serviço no Estado, na função pública, ele ficava 3 meses sem receber salário. Nós havíamos mudado de Goiânia para Brasília, para Goiás, e fomos a família, 3 irmãos, e sem salário, sem ter uma base. Então passamos um período ali em Goiás sem conhecer ninguém, sem nada. Então minha mãe, que não odiava a crente, minha mãe tinha um ódio de crente, nunca lá em frente para ela, era pedir para fechar a porta. E ela pega a Bíblia emprestada, Bíblia católica, romana, e leu aquela Bíblia toda, porque não tinha o que fazer. Então as coisas foram apertando, daqui a pouco chegou o dia,
Meu pai já estava chamado de destacamento, fora do comando, longe de casa, e chegou um dia que não tinha o que comer, 3 filhos pequenos, não tinha o que comer, não tinha nada, comprou pão, distribuiu, a vizinha pegou a minha irmã mais nova, levou para a casa dela, e ficamos em casa com 3 pessoas, não tinha comida. Minha mãe me lembrou, para aí, eu li naquele livro, ela não conhecia, mas li naquele livro, naquela Bíblia, que Deus multiplicou os pães, Ele multiplicou os pães, e se Ele multiplicou os pães, naquela situação, Ele vai multiplicar os pães hoje. Eu preciso de foi buscar na sua segurança, não conhecia, nunca tinha feito uma oração, nada, era devota, então, mas ela faz uma oração, agora sincera a Deus. Sabe o que Deus faz? Manda a resposta imediatamente. Então Deus não dorme, Ele não dorme. O seu problema, quando parece que para você, o seu problema está na eternidade. Você não tem, às vezes você passa perto dele e é incomodado, tem problemas que nós deixamos de lado, mas nós nos esquecemos dele. E nós esquecemos sim de uma coisa, que Deus está conosco, é Deus que cuida de nós. É Ele que cuida, Ele que trabalha nas circunstâncias. E se até hoje, e se até agora eu não alcancei minha bênção, espere, confie em Deus, continue confiando, continue orando, continue lutando, não perca, porque nesse momento Deus está abrindo portas para você, está abrindo coisas mais importantes que a tua alma, descortinando a tua alma e te dando segurança, te dando fé, te dando aquela capacidade de ver aquilo que ainda não vê. Fé é a capacidade que temos de enxergar aquilo que ainda não aconteceu, trazemos ao presente como se tivesse acontecido. Então, quando eu consigo esta fé, eu passo a ter uma vida de paz e tranquilidade. Eu não me assusto, não é qualquer circunstância, não é qualquer tempestade que me balança. Por isso que eu pus, como Salmo colocou meus pés sobre a rocha, e Ele guiou os meus passos. Quando eu coloco meus pés sobre a rocha, pode vir o vento, pode tempestade, de qualquer maneira, eu continuo firme, minha fé continua firme. Se Deus concedeu amém, se não concedeu amém também, bendito seja Deus. Eu continuo confiando, porque se Ele não concedeu aquilo que estou buscando, é porque tem algo melhor para mim, e eu não estou enxergando, porque às vezes nós perdemos a bênção de Deus, porque nós não enxergamos o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos as coisas erradas, estamos buscando bons propósitos, nós temos bons propósitos. Eu vou dizer assim, chego aqui na madrugada, eu vou orar por bons propósitos, mas o meu propósito pode não ser o propósito de Deus. Essa é a questão. E quando eu consigo entender o propósito de Deus, eu abro mão do meu propósito, porque meu propósito não tem mais importância, porque o propósito de Deus para a minha vida é muito mais importante, porque Ele sabe o que virá amanhã. Isso é mais importante. Ele sabe, porque Ele tem domínio, porque Ele é Deus do céu e da terra. Ele não deixa, Ele não trabalha à toa, Ele não dorme. O quarto de Israel não dorme, Ele dorme 24 horas. E porque nós então, às vezes absorvemos os problemas, absorvemos os conflitos e não nos apresentamos a Ele. Sempre Ele está à nossa disposição, 24 horas. 24 horas no teu trabalho, porque às vezes nós pensamos que orar a Deus, eu tenho que dobrar meu joelho, mas eu posso orar a Deus, meu íntimo, meu interior, eu posso estar conversando com Deus, e Senhor, me dá a direção, Senhor. Ó Senhor, me dá a resposta certa nesse momento. Então eu começo a gerar uma intimidade na circunstância. A tempestade está lá balançando, e eu estou falando com Deus, Senhor, me dá capacidade para enfrentar essa tempestade. É uma tempestade, ela é inesperada. Toda tempestade é inesperada. Ela vem se você está preparado. Então quando ela chega, mas você está na intimidade com Deus, você conhece o Deus, você sabe que Ele está com você, o sol não te molestará durante o dia, nem a lua, os dois maior e menor, dois luminares, maior e menor, eles não te incomodarão. Não quer dizer que você não vai, o sol não vai se queimar, não quer dizer isso, isso quer dizer assim, que Ele está a ti observando dia e noite. Ele individualmente está observando cada um de nós, individualmente, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas vitórias. Ele está te observando,
e Ele estará à tua direita. Ele, a sombra, não te afastará de ti, porque ninguém consegue fugir da sombra, ninguém consegue, você estar debaixo da sombra, eu sou o projeto da sua imagem. Então, mas Ele diz, Ele estará à sua direita. Então, isso quer dizer, estará caminhando contigo. Ei, Deus é maior que esse, Deus maior que esse, e você serve a um Deus poderoso, a um Deus tremendo, está com você, independente da circunstância. E por isso o salmista diz, olha, mesmo quando eu for lá no charco do lodo, de lama, mesmo assim, Ele me tira de lá e me coloca os meus pés firmes sobre a rocha. Mesmo quando eu falho, tem falhas, irmãos, tremendas na nossa vida, mesmo quando eu estou no meio dessa falha, que eu caio lá no lodo, vou na lama, lá embaixo, mesmo assim, Ele me levanta, mesmo assim, Ele me levanta, e me coloca firme, e me transforma, e me lava pelo sangue de Cristo Jesus. Esse é o mistério da vida cristã, é a dependência permanente, é a confissão permanente na vida. Todo dia, toda oração, para nós, alguém tem alguma coisa, vamos orar para confessar o nosso erro, oramos com Deus testemunhos, depois tem oração. O que é isso? A confissão de que nós somos falhos, mas servimos a um Deus que não falha, servimos a um Deus imutável, Ele não muda, Ele não muda, e Ele está ao meu lado, eu caminho com Ele, vou para o meu trabalho com Ele, dirijo com Ele está à minha direita, e quando eu percebo isso, eu tenho segurança. Eu passo a ter segurança nas minhas decisões. Então, passei a ter segurança, deixei de ter o quê? Peço trocos, peço indecisos, não passei a ter certeza. Então, chega alguém para você, olha aqui a tua vida, olha o que você está passando, você diz, não, você está errado, meu irmão, você está enfocado, estou na bênção, está assim? Estou na bênção, Deus está comigo, eu estou na bênção. Ah, mas não estou vendo nada acontecer, você não está vendo, mas eu já vejo, eu já estou vendo a minha vitória, porque quando chega a vitória para nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Ele e damos o quê? A nossa fé é fortalecida quando nós recebemos aquilo que nós buscamos, e Deus usa isso para fortalecer a cada dia o nosso passo, cada dia eu caminho para a igreja, eu vou para o meu trabalho, eu vou mais firme, confiando que eu estou com Deus, e Ele está comigo, e Ele está cuidando de mim, está cuidando de todas as circunstâncias da minha vida. Não é somente aquilo que eu deixei para Ele cuidar. Eu já tive essa confissão, eu tive que fazer essa confissão depois de muitos anos de cristão, muitos anos, criado na igreja, muitos anos, eu tive que, nesse local, eu tive que fazer a confissão, Senhor, eu entrego todas as áreas da minha vida a Ti, eu não quero nada, se eu fique oculto de Ti, nada que eu tenha domínio pessoal, eu entrego a Ti, e quando você faz a entrega, Ele começa no seu tempo a trabalhar e te livrar de tantos constrangimentos, porque é constrangedor quando você tem que voltar aonde você partiu, porque com Deus não tem atalhos, Deus não tem atalhos, tá? É uma coisa muito simples, Deus não tem atalhos. Se você tomou um caminho diferente da sua vontade, da vontade dele, pode ter certeza que você tem que voltar aonde você falhou e corrigir, porque todo erro, toda decisão tem consequência. Então você tem que voltar para trás, retornar, guia-me pela beleza da tua justiça, pelo caminho. Então eu volto lá, faça a confissão, Senhor, eu falhei, então eu recomeço. A vida cristã é uma vida de recomeço. Não tenha medo de recomeçar. Não desista. Eu não consigo mais, eu não posso mais estar na igreja, Assembleia de Deus, eu não posso porque eu falhei, eu estou envergonhado. Não é por isso, irmãos, Deus mudou contigo, não é por isso. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele conhece você ontem, Ele conheceu você ontem, conhece você hoje e conhece o que você será. Então, quando Deus olha para você, para mim, Ele não vê o que eu sou hoje, Ele vê o que eu serei lá na frente. E por isso Ele aceita muitas falhas minhas, muitos erros que eu cometo, porque Ele espera algo melhor de mim. E Ele sabe que isso acontecerá. Então, não desista do caminho, continue, porque você vai compreender aquilo que Deus tem para você, e você terá salmos para cantar a Deus
irmãos, falar à igreja: salve a sua vida, a sua intimidade, tudo aquilo que você passou durante o tempo da servidão, o tempo da batalha. Você tem salvo, você vai poder louvar a Deus. Bendito seja Deus, e não me levou em consideração se Deus meu tempo passado, mas me levou para um lugar mais alto. Salve, experiências pessoais, experiências íntimas. Então, quando você passa a ler o Salmo, perceba que ali está tratando de uma pessoa, uma coletividade, e ele está falando daquilo que é íntimo dela, é uma experiência pessoal, é um testemunho de vida, e que nos edifica a cada dia. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Salmo, a expressão dos seus pensamentos, sentimentos, relacionamento com Deus. Você expressa aqui, muitos salmistas, através de poesias, cânticos. Mas, irmãos, se você olhar o Senhor Jesus Cristo para algumas obras específicas e mais profundas, para algumas experiências mais profundas e específicas, o Senhor Jesus Cristo chamava Pedro, Tiago e João. Lá no Getsemane, Pedro, Tiago e João. Ressuscitar o filho de Jairo, Pedro, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Relacionamento íntimo para obras específicas. Então, irmãos, esses homens viram mais sinais, viram mais milagres, viram mais prodígios, viram mais maravilhas, tiveram mais experiências, tiveram mais comunicação com Jesus, tiveram mais contato com Ele, beijaram mais, falaram mais com Ele, mais experiência com Ele, mais conhecimento dele, mais contato com Ele. Então, os mais íntimos têm mais de Deus, os mais íntimos têm mais de Deus, os mais íntimos têm mais atenção de Deus, os mais íntimos, Deus dificilmente nega uma coisa para eles, porque um relacionamento íntimo depende de uma comunicação. Você pode comunicar com Deus quando você está lendo a palavra, quando você está orando, quando você está louvando. Então, o relacionamento íntimo depende de uma comunicação. Relacionamento íntimo depende da comunicação. Se eu tenho uma boa comunicação com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com Ele. Só que o relacionamento que Ele quer de nós não é uma comunicação que eu quero falar aquilo que eu quero. Senhor, eu tenho que ter isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, você vai ter que fazer assim. Senhor, tem que ser assim. Não é uma comunicação do jeito que eu quero, é uma comunicação do jeito que Ele ensinou para a gente ter. Pai, nós. Ou seja, relaciona comigo levando todo mundo, não só você, no egoísmo que você quer só para você. Pão meu, pão nosso. Então Ele foi ensinando como que Ele queria essa comunicação, para que ficasse como seria esse relacionamento. Porque os salmos é o resultado de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Então, o que o irmão falou aqui é extremamente importante. Então, irmãos, essa comunicação com Deus é do jeito que Ele quer. Por favor, um versículo que sempre a gente está falando aqui. 1 João, na sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso 14. Primeira epístola de João. Está no finalzinho da Bíblia, se você trouxe sua Bíblia. 1 João, sempre nós falamos desse versículo, e o que o irmão falou aqui, o irmão Carlos falou aqui, eu vejo que está muito ligado a esse versículo. Primeiro, epístola de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Olha o que está escrito aí, no finalzinho da Bíblia lá, chega lá em Apocalipse, volta para os livros, nas Bíblias andando para conhecer essa primeira Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, tá bom, eu vou ler para os irmãos, diz assim, esta é a confiança que temos nele, ou seja, a sua fé depende da sua confiança
eternidades pela fé. Esta é a confiança que temos nele. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se você pede e fala com ele a oração, conforme a vontade dele, ele vai te ouvir. Depois ele continua: se ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Vamos ler de frente para trás. Ele faz alguma coisa para mim, depois que ele me ouve. Ele me ouve depois que eu relaciono com ele através de uma comunicação, através de uma oração, conforme a vontade dele. Então não adianta fazer petições, fazer orações e tentar um relacionamento com Deus somente do meu lado. E o reino de Deus não cresce, porque eu estou comunicando com ele através do relacionamento, é do jeito que ele quer ou do jeito que eu quero. Eu vou pedir para ele o que eu quero ou aquilo que ele quer para mim. Se eu não sou nada bobo, né? Eu vou pedir aquilo que ele quer para mim. Mas eu tenho que desejar o que ele quer. O que ele quer para mim é o reino dos céus. Mas eu quero minha casa, eu quero minha casa. O que ele quer para mim é a minha libertação. O que eu quero? As portas abertas, estou desempregado. Tudo isso que eu quero aqui na terra são apenas acréscimos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas não serão acrescentadas. Tem pessoas indo direto nos acréscimos, que é coisas pequenas, irrisórias, insignificantes, passageiras, terrenas. E aí não está pedindo de acordo com a vontade de Deus, está pedindo de acordo com os seus deleites. Pedis e não recebeis, para o gastar em vossos deleites. É por isso que tem pessoas que pedem e Deus não dá. Paralítico desceu pelo telhado, todo mundo queria a cura física, paralisia. Jesus olha na alma dele: os teus pecados são perdoados. Daí eu vim para o céu. Depois, é mais coisa que vai acrescentar. Orando para isso. E às vezes nós não entendemos isso. Você tem que amar a eternidade, cravar a eternidade no seu coração. Tem que trazer a cidade toda por herança. Amar as almas para nós irmos para o céu. Aí demais coisas vão acrescentando. Vai acrescentando. Se você não ama a salvação, você não ama um Deus que salva. Se você não ama a libertação, você não ama um Deus que liberta. Irmãos, essa é a confiança que temos nele. E se nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Os salmistas escreveram os salmos, poesias e cânticos na mais alta alegria e júbilo, na mais profunda tristeza, momentos difíceis. Tiveram resultados positivos com Deus, eram íntimos de Deus, tinham um relacionamento, uma comunicação sincera com Deus. Salmistas que falavam assim: eu sou falho, eu errei, me muda, Senhor. Pessoas que falavam a verdade. Quando nós falamos com Deus aquilo que a nossa mente manda falar de nós mesmos, nós podemos estar fadados ao sucesso. Mas quando nós falamos aquilo que Ele falou, nessa comunicação, o meu relacionamento será íntimo. Quer saber como ter intimidade com Deus para receber dele o que você precisa? Essa intimidade é quando você, na sua comunicação, você fala com Ele aquilo que Ele mandou você falar. O que Ele mandou você falar está na Escritura. Jesus não tem nada que diz nós não tem nada de bobo, não. Lá no deserto, o próprio Satã se apresenta para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele fez? Ele falou aquilo que Deus já tinha falado. Lá em Deuteronômio ele falou assim: está escrito, lá em Deuteronômio
Senhor, na minha oração, Senhor, o Senhor falou aqui, que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Está escrito que eu serei mais que vencedor, Senhor. Então, o Senhor vai cumprir, que eu serei vencedor. Glória a Deus. Eu falei tudo que ele falou. Irmãos, os salmistas, você não encontra nenhum salmo em que ele, vendo a sua individualidade, ele ficou falando algo que era só para a carne dele. O salmista Davi chegava ao ponto de falar assim: Senhor, olha para mim, esquadrinha o meu coração, veja se há em mim algo que não te agrada, Senhor. Ele estava tão preocupado com a vontade de Deus na vida dele. Senhor, deverei eu ir atrás dos amalequitas, Senhor? Deverei eu ir atrás dos amalequitas? O Senhor entregá-los nas minhas mãos, seja, eu tenho que ter certeza da sua vontade, porque a sua vontade de entregar, por isso que é segundo o coração de Deus. Irmãos, um relacionamento com o Senhor vai garantir a presença dEle. Onde há a presença de Deus, há o poder de Deus. Porque é o que nós precisamos, o poder dele para salvar, para libertar, para curar, para fazer o sobrenatural que nós não conseguimos fazer, porque o natural nós fazemos. E para a igreja, todos nós ficamos. Arrumar a igreja, todos nós arrumamos, é natural. E o sobrenatural, que a ciência não cura, doenças incuráveis. E o sobrenatural, de libertar das drogas, que a ciência diz que não tem cura. A pessoa que Deus sabe disso, que a dependência química não tem cura. Só que você sabe na internet. Mas tem irmãos que estão curados há mais de 20 anos sem usar droga. Como é que a ciência é sobrenatural? Quando está chovendo aqui, você ora para parar de chover, como já aconteceu, você não viu? Sobrenatural, a ciência não faz isso. Se você tem uma coisa que não consegue resolver, restaurar o seu casamento, restituir suas finanças, você não consegue, só Deus para fazer, o sobrenatural vai depender da sua intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, maior o relacionamento. Quanto maior o relacionamento, maior a atmosfera da presença dele. E quanto maior a atmosfera da presença dele, maior as suas obras. Quanto maior o relacionamento com Deus, maior serão as obras. Se eu quero grandes obras, tem que ter grande relacionamento com Deus. Então nós já sabemos, o relacionamento é muito importante. E os salmos expressam os sentimentos, os pensamentos, e o seu relacionamento com Deus. Você já fez um salmo para Deus? Todos os grandes homens de Deus faziam salmos todos os dias. Quem sabe você faz verbalizando todos os dias, conversando com Ele. Não, você não faz salmos para Ele todos os dias, você realmente faz para o Senhor. Cânticos, poesias, você faz para Ele. Você emite palavras que vão agradar. Todo dia Ele sabe como você está. Então você pergunta para Ele todo dia como é que Ele está hoje. Porque Ele é a pessoa do Espírito Santo. Ele se entristece e Ele se alegra. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque tem emoções, tem sentimento. E você não se quer saber como é que Ele está hoje. Um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai para filho, que você tem liberdade de expressar todos os seus profundos sentimentos, rasgar o velho, uma entrega completa ao Senhor, uma pura sinceridade com Ele, uma pura verdade com Ele. Abra um jogo com Ele. Não precisa nós derramarmos lágrimas de crocodilo e pegar um probleminha pequeno e ser dramático para tentar comover e emocionar Deus. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Você aguenta sim. Cadê a palavra que diz? Se você resistiu ao meu sangue e não tem prova, você não possa suportar. Por isso, muito bem que você conheceu por essa palavra. Porque todos os homens de Deus, para chegar até Deus, foram por essa palavra. Eu sempre falo, Amonitas, Moabitas, montanhas do Seir, se juntaram 3 exércitos contra Josafá. E o Josafá fez: Senhor, o Senhor disse na sua palavra, se viesse guerras, espadas, lutas, viessem para o tempo, invocassem o teu nome, e aqui estamos no tempo, estamos invocando. E agora, se Deus levanta o profeta, essa igreja não tem que beijar, essa igreja Deus está assumindo a sua guerra, porque você falou aquilo que eu queria ouvir, você falou a minha palavra, na sua oração. Fale o que Deus já falou. Fale com Ele o que Ele quer
Essa luta que você está passando é somente uma escola para você conhecê-lo mais, para aumentar a sua fé, para adquirir experiência, para você ter testemunho para contar. Deus vai aproveitar essa dor, esse sofrimento seu, para salvar outras almas. Porque você fala assim, eu era assim, agora eu não sou mais, eu não tinha, agora eu tenho. Eu perdi, mas Deus me trouxe de volta. A gente vai dar testemunho se mostrar por prova e vitória. O próprio Deus que preparou a prova, Deus que tem a solução que você não consegue em outro lugar resolver para que você não servisse. Porque de outra forma você talvez não serviria ele. Eu mesmo vim tudo. Porque era uma coisa mais eu tinha meu dinheiro lá e resolvia. Era uma situação lá, problema para resolver, eu tinha um político que resolvia. Entrar em casa, coloquei circuito fechado, coloquei segurança. E quando ele me colocou numa situação difícil que meu dinheiro, meu conhecimento social, político não resolveria. E agora, Nivaldo? E agora? Eu fico olhando os olhos do senhor e volto assim, o senhor pegou ele dessa vez. Agora não tem jeito. Olha, eu servi ou não servi, Senhor? Deus me limpou do jeito. Glória a Deus. Você talvez está aqui por uma necessidade, mas ele quer muito mais do que isso. Isso é coisa pequena. Isso é irrisório. Necessidade foi só um motivo, uma esperança para te trazer. Porque ele quer de você a sua alma. Ele quer ver você morando no céu. E se preciso for, ele vai te sacudir. Ele vai te amassar. Ele vai te quebrar. Se ele quiser a sua alma, você vai vir de um jeito de outro. Ele não faz esse mistério, mas ele te quer. Eu estou pregando para você para que ele. O que o irmão falou aqui sobre os salmos, esse profundo relacionamento com Deus não é ganhado, ele é conquistado. Você conquista no dia a dia, e as dores, e as provas, e as lutas vão te ajudar muito com isso. A conhecer a Deus. A ponto de falar como o Jó falou, eu te conhecia, te ouvi, agora eu te vejo. Foi na dor que ele conseguiu isso. Só que nós entendemos a dor, uma prova tão grande, que Deus não dá uma vitória. Nós entendemos a dor como Deus me abandonou. Deus não quis fazer. Eu devo ter pecado em alguma área. Você pensa um monte de coisa, menos como uma escola de aprendizado importantíssimo para a sua vida. Um relacionamento com Ele, que é o mais importante. Porque se Ele fizer um grande sinal aqui agora, fizer um grande milagre aqui agora para você ser todo dia, se Ele fizer agora aqui, e você sair por aquela porta do mesmo jeito que você entrou, sem ter uma intimidade maior com Ele, sem ter um relacionamento maior com Ele, de nada adiantou. Porque o milagre aqui são para duas coisas. Primeiro, para Deus ser glorificado. Primeiro, para ter que promete cumpre. E segundo, para aumentar a sua fé. E se você não sair mais crente depois que você vê sinais, de nada adiantou. Porque Deus não salva ninguém por sinais e milagres. Fez tantos milagres, tanta praga no Egito, abriu o mar para passar, atravessou o mar, e apenas voltava para o Egito. O milagre não salva ninguém. O milagre é apenas uma estratégia para Deus provar que Ele cuidou daquilo que Ele fala, para você crer nele. Depois que você creu na palavra dele, você é salvo. Então é uma estratégia para chegar até a tua alma. E aí você vai acreditar na palavra dele, e aí pelo Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e juízo. Aí você é salvo. Então é apenas uma estratégia de Deus. Aproveitou do seu problema para te salvar, ou permitiu um problema na sua vida para você abrir os olhos e crer que você está no caminho errado para você ser salvo. Mas é apenas milagre, é apenas uma estratégia. Mas não salva ninguém. Tantos milagres Judas Iscariotes viu com Jesus, mesmo assim trocou ele por uma moeda de prata. Milagre não salva ninguém. Judas viu tanta gente ressuscitando, tantos leprosos no rio, tantos doentes sendo curados, não adianta nada. Todos praticamente abandonaram quando ele foi crucificado. Pedro negou, mais abandonaram ele. Cadê a fé dele? Milagre não traz fé. Milagre não traz fé. Milagre vai alimentar a fé que você já tem. Falei para os irmãos aqui, o pastor estava pregando, e aí chamou todo mundo à frente para orar, orou por todo mundo, tinha uma mulher sentada no último banco, ela foi com seu filho no colo, foi lá na frente também. O pastor orou por todo mundo, curou algumas pessoas, Deus curou e tal, salvou algumas pessoas, para poder se sentar. A mulher ficou sozinha com a criança lá no meio. Eu disse, irmã, pode sentar, o senhor pode orar pelo meu filho de novo?
já cheiro ruim, já começou a ter cheiro ruim. Colocou a criança morta assim, a igreja que vem, não vamos orar. E começou a orar, colocou toda a fé que ele podia colocar em prática ali, e orou e clamou e repreendeu o espírito da morte, e orou. A criança começou a chorar, a mãe pegou aquela criança com muita alegria. Aí já chegou assim, tinha um jovem com o braço enfaixado, ele tirou a faixa e já tirou o nome de Jesus, aumentou a fé dele, aumentou a fé que ele já tinha. A fé que uma vez nos foi dada, ele já te deu essa fé. Você precisa exercitá-la. Quer aprender a fazer bolo? Igual a mãe que faz bolo, está aqui hoje. Ela faz um ano e volta. Aquele bolo só gosta de mim. Eu fiz 1.500 vezes testando a forma para chegar nesse ponto, quase ninguém, por isso que eu vendo bastante. Ela exercitou. Você quer aprender alguma coisa, tem que exercitar. Você exercita a sua fé. Fácil. Você ouve a palavra aqui, já sai lá fora pregando. Olha depois das coisas que Jesus da sua vida. Ele falou sobre meus ouvidos tinham pessoas da terra ouvindo isso, já falou para alguém. Já exercita o que você aprendeu aqui, coloca em prática a sua fé. Sai atrás de mundo, mas expulsar, vai lá, dá um jeito. Exercita a sua fé. Todos os grandes homens de Deus, todos os dias colocaram em prática a sua fé. Todos os dias. Vamos ficar em pé? Pedir perdão? Perdão? Meu Senhor, nesse momento nós curvamos diante de Ti, naqueles que têm condições, com seus joelhos curvados, para nos pedir que nos perdoe. Senhor, todos nós que aceitamos o Senhor como nosso Salvador e entregamos nossas vidas para Ti, todos nós somos salmistas, todos nós temos que fazer salmos diários para Ti, oferecer nossa adoração, nosso relacionamento, nossa comunicação com o Senhor, de forma poética, mas de uma verdade de pureza de coração, sinceridade de alma. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos perdoe os pecados, Senhor. Nos perdoe as vezes que nós julgamos e falamos de alguém sem conhecimento de causa. Perdoa-nos, meu Pai, se nós temos pensamentos que não te agradaram, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai, se fizemos tão pouco pelo teu Evangelho, deixamos de evangelizar alguém, fomos omissos. Perdoa-nos, meu Pai, se deixamos de ser tomados pela preguiça, pelo cansaço, ficamos desatentos quando o Senhor estava falando. Perdoa-nos, meu Pai, se nós atrapalhamos às vezes o teu operar, quando nós duvidamos e não acreditamos no Senhor. Senhor, perdoa-nos, meu Pai, se lemos tão pouco a Bíblia, Senhor. Perdoa-nos se dedicamos menos de 2 horas para oração por dia, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai, se nós deixamos de falar do teu amor para alguém. Purifica-nos, meu Pai, lava-nos com teu sangue. Nos ensine como falar contigo, como te ouvir, Senhor. Nos capacite para sermos íntimos de Ti, Senhor. Aponta, Senhor, e falarmos contigo face a face, Senhor. Meu Senhor, coloque palavras de sabedoria em nossa boca para falar somente aquilo que o Senhor quer, e que nossos ouvidos e olhos sejam ungidos para ouvir e ver somente aquilo que o Senhor quer, Senhor. Meu Senhor, purifica-nos com teu sangue, faça de nós uma nova criatura, que nosso nome esteja escrito no livro da vida, assim, Pai, nos ensine a andar nos teus caminhos, seguir os teus passos, receber as tuas ricas promessas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém? Agora que o Senhor perdoa os nossos pecados, que mais coisa Ele pode acrescentar? Fica preocupado com a nossa alma. Ele está sentado, uma cabeça muito na posição. Eu gostaria de orar por você. Está muito preocupado com o papel. Eu vejo o papel na sua casa, eu não sei se é aqui no céu, não sei se é conta para pagar. Você tem um papel na sua casa. Mas Deus falou que não vai sobrar se Deus vai resolver essa situação. Você não sabe o que vai fazer. Você não tem que fazer o crédito. Você não tem que ativar um cartão de crédito para comprar crédito. Você não precisa, você tem um Deus Todo-Poderoso.
coloco aqui. Aqui são os meus irmãos que a igreja intercede nesse momento, Senhor. Só o Senhor pode fazer milagre. Eles não sabem de onde tirar, Senhor. Alguns devem estar recebendo recursos não faz mais de 3 meses. Alguns, meu Pai, a pessoa não pagou, está te devendo e não sabe como fazer. Então, ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos irmãos, Senhor, porque eles não sabem de onde tirar, Senhor. Eles não sabem como fazer. Eles estão preocupados. Esse papel chega até eles, não sei. Senhor me mostra. Não sou eu para saber alguma coisa da vida dele, Senhor. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Porque só o Senhor faz todas as coisas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência, Senhor, na causa dele, Senhor. Ó, Espírito Santo de Deus, vai visitando, Senhor. Vai visitando os corações, para louvor do teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O poderoso nome de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Senhor, que toda obra maligna contrária, que causa despesa, tirando, fazendo a vida deles como um sangue que é o fraco. Pai, que não rende, Senhor. Ou então, ó Senhor, eles não receberam para poder pagar, Senhor. Essa pessoa que deve possa acertar com eles. E seja qual for a situação, o embaraço que porventura tem envolvido, seja qual for a conta que eles devem ter condições de pagar, Senhor. Perdoa, Senhor. Eu te peço, Pai, entra com providência para a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço, para a honra e glória do nome santo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço. Só o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém.